Há 20 anos acontecia um dos mais caóticos campeonatos nacionais de todos os tempos. A Copa João Havelange, correspondente do Campeonato Brasileiro em 2000, é uma disputa de cronologia única que deu em 116 times correndo pelo título. Tudo começou em 99. A Justiça Desportiva condenou São Paulo pela escalação irregular do atacante Sandro Hiroshi, e o tricolor paulista perdeu os pontos conquistados contra Botafogo e Internacional. O jogador estava com o passe bloqueado, já que corria um processo ainda por conta de uma transferência do Tocantinópolis para o Rio Branco. Depois do São Paulo ser punido, uma investigação da Folha de São Paulo sobre a situação descobriu ainda que Sandro atuava com idade adulterada. Era um gato, no linguajar do futebol. Aquele Brasileirão previa rebaixamento pela média das duas últimas temporadas, e o Botafogo seria um dos rebaixados pelo desempenho em campo. Mas, com os 3 pontos que levou na justiça, apesar da goleada sofrida no Morumbi, acabou escapando. Os 3 primeiros rebaixados eram os mesmos, Botafogo de Ribeirão Preto, Juventude e Paraná. Mas o quarto, que seria o Alvinegro Carioca sem os 3 pontos levados nos tribunais, agora era o Gama, do Distrito Federal. E aí tem início a confusão. O Gama não aceitou a queda e foi à Justiça Comum. O começo do ano 2000 foi de recursos pra lá e pra cá, até que em maio, o Clube dos 13, aquela tentativa de união de alguns times brasileiros que acabou em 2011, anunciou que faria uma liga naquele ano, e sem o Gama. A FIFA entrou no caso e até ameaçou a CBF de punição. Então, em junho, o Clube dos 13 lança a chamada Copa João Havelange, o Brasileirão daquele ano, e sem o Gama. Mas o time conseguiu uma liminar na Justiça Comum para jogar a elite do futebol no país. CBF e Clube dos 13 não gostaram, claro, na prática era um time modesto comprando uma briga e empatando o campeonato. Mas em julho, finalmente veio o acerto. O clube e as entidades, com participação ativa do senador José Roberto Arruda e do presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, firmaram o Gama na primeira divisão. O módulo azul teria 25 clubes, os 17 da Série A, que não tinham nada a ver com isso, o Botafogo, o Gama, Santa Cruz e Goiás, que subiram da Série B de 99, o Juventude, que caiu, mas não caiu, o Fluminense, que tinha subido da Série C para a Série B, mais Bahia e América Mineiro, que tinham jogado a segundona do ano anterior. O módulo amarelo tinha 36 times, sendo 15 que jogariam mesmo a Série B, mais 21 convidados. O módulo verde, que era tipo uma Série C para os times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, somava 28 camisas. E o módulo branco, o equivalente para Sul e Sudeste, 27. Enfim, bola rolando em 29 de julho de 2000. E tecnicamente foi um bom campeonato. Na seleção brasileira de Luxemburgo vinham jogando Vampeta, Ricardinho e Luizão, do Corinthians, Marques e Guilherme, do Atlético Mineiro, Edmilson, França e Rogério Ceni, do São Paulo, Ronaldinho, do Grêmio, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler e Romário, do Vasco, Emerson, da Portuguesa, Lúcio, do Internacional e até Adriano, jovem do Flamengo. O líder da primeira fase foi o Cruzeiro de Luiz Felipe Scolari, que assumia o ótimo time campeão da Copa do Brasil. O Sport, de Emerson Leão, era o segundo, e o Fluminense, de Valdir Espinosa, o terceiro. Os 12 melhores da elite avançaram no mata-mata com os 3 primeiros do módulo amarelo, Paraná, São Caetano e Remo, e o campeão dos módulos verde e branco, o Malutron. Em 22 de novembro, começava enfim um bom e velho mata-mata com os 16 sobreviventes desse quebra-cabeça. Cruzeiro e Sport despacharam os intrusos, mas logo começaram as surpresas. O Paraná bateu o Goiás do goleador Dil, enquanto o São Caetano superou o Fluminense do matador Magno Alves. A aventura paranista terminaria na rodada seguinte, caindo para o poderoso Vasco, mas a jornada do São Caetano seria histórica. Embalado pela vitória em pleno Maracanã, um gol de falta num chute absurdo de Ademar, o time do ABC Paulista pegaria o Palmeiras nas quartas de final. Curioso é que, por questões de capacidade do estádio, o time azul estava mandando seus jogos exatamente no Parque Antártica. E foi com 2 partidas lá mesmo que o São Caetano despachou o dono da casa. Depois, manteve a grande fase, ganhando as 2 do Grêmio de Ronaldinho, em São Paulo e em Porto Alegre. E sim, o São Caetano era finalista do Brasileirão. Do outro lado da chave, o Vasco teve o Cruzeiro nas semifinais e passou pelo duelo complicado contra o time de melhor campanha. Assim, chegaria à final com jogos marcados para 27 e 30 de dezembro.
No Palestra Itália, o talentoso lateral esquerdo César abriu o placar para o São Caetano e Romário, artilheiro do Brasil, empatou para o Vasco. Inclusive, o baixinho fez mais de 70 gols naquele ano 2000. Mas o jogo de volta, em São Januário, aconteceu só até a metade do primeiro tempo. Romário sentiu e foi substituído, e começou uma confusão na torcida do Vasco após uma discussão exatamente pela saída do atacante. Uma verdadeira avalanche humana derrubou o alambrado e mais de 100 pessoas ficaram feridas. Mais de uma hora depois do acidente, o governador do Rio, Antony Garotinho, pediu a suspensão do jogo enquanto os times já se preparavam para voltar. Eurico Miranda, presidente eleito do Vasco, e Eduardo Viana, presidente da Federação do Rio, queriam jogo mesmo em meio ao resgate das vítimas. E após longa falação aos microfones por parte dos cartolas, o Vasco ainda deu a volta olímpica com a taça de campeão. Lambança total. No fim, foi marcado um novo jogo para 18 de janeiro, no Maracanã. Revoltado com a cobertura da Globo sobre o acidente em São Januário, Eurico estampou o símbolo do SBT no peito da camisa vascaína. E foi assim que o time bateu o campeão brasileiro. Juninho Pernambucano abriu o placar, Adãozinho empatou e Jorginho Paulista deixou o Vasco em vantagem ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Romário fez o gol que confirmou o título vascaíno. O Brasileirão seguinte, em 2001, teve 28 clubes. A CBF manteve os 25 do módulo azul, convidou Paraná e Botafogo de Ribeirão, que tinham sido rebaixados em 99, e também chamou o São Caetano, vice-campeão geral. E para os padrões do ano anterior, foi um campeonato até que convencional. Caíram 4, subiram 2 e tudo aconteceu mais ou menos como planejado, numa suposta normalidade depois do caos do ano anterior.